fazer a gestão do ego e entender que eu não posso me comparar com o cara que está na página 200. Sejam muito bem-vindos ao Aloncast, o podcast que conecta fé, negócios e propósito. Aqui você vai conhecer histórias reais de empresários que contam como eles unem, como eles aliam a fé, os negócios, a gestão e o propósito. O nosso propósito aqui é inspirar você, empresário e profissional, a entender como você vai integrar sua fé e prosperidade. E entender que prosperidade vai além dos lucros, é viver com sabedoria e com propósito. E hoje nós vamos conversar com um convidado mais do que especial. É um advogado e ele acredita que a advocacia é um instrumento poderoso para a transformação social. Nosso convidado de hoje é o Roberval Pedrosa, advogado e empreendedor natural do Piauí, que construiu uma carreira sólida em São Paulo, atuando com direito do trabalho e previdenciário. Ele acredita que o conhecimento é a principal ferramenta de transformação social e que o trabalho pode ser um meio de justiça e fé. Pois é, e além de advogado, Roberval é marido, pai de 4 filhos, cristão convicto e acredita que Jesus Cristo é seu único caminho. Uma trajetória marcada por coragem, por fé, por muito trabalho. Roberval, que alegria estar com você, com a gente aqui, viu? Obrigado. Obrigado, Rafael, obrigado, Thaís. Eu ia falar Alon. Que são os responsáveis pela Alon. Alon Empreendimentos. Alon Capital. Alon Capital. E, logicamente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente já somos amigos, né, de algum tempo e parceiros também na caminhada como empreendedores. E eu quero, de antemão, agradecer aí o convite que nos fora feito. Também agradecer aí a audiência, né, que está aqui para entender o que a gente consegue agregar de valor em matéria de espiritualidade, em matéria de negócio, em matéria também de resultado financeiro. Eu me lembro de uma música dos Titãs que diz que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Então a gente pode conquistar tudo isso na vida e, acima de tudo, com a bênção de Deus. Tá? Amém. É disso que eu tô falando. É isso mesmo. Lembrando sempre que a Aloncast é um oferecimento de Alon Capital, finanças com propósito. Você quer investir para ter uma rentabilidade melhor e alinhada com seus valores e propósitos pessoais? Na Alon Capital nós ajudamos você a planejar e investir com propósito. Então vem comigo. Bora lá? Bora, Vamos esposa. começar? Uhum. Pode começar? Fica à vontade. Então vamos lá. Roberval, você saiu do Piauí e se emancipou aos 17 anos. E já para viver com seus recursos. Exatamente. E isso foi, na verdade, foi assim, coragem, quero empreender, quero ir. Ou foi meio por necessidade, até por desespero. Como é que foi? Me fala um pouquinho sobre essa questão da sobrevivência. Tá. Como é que foi esse começo? Olha, como é muito comum os migrantes nordestinos rumo ao Sudeste, a maioria esmagadora deles não vem porque quer conhecer o Sudeste, vem por conta da falta de opções, de estratégias para crescer profissionalmente, inclusive do ponto de vista do conhecimento, da formação. Por quê? Hoje, os programas que existem de incentivo ao estudo, ao conhecimento, é muito grande. Então, é muito fácil o acesso ao conhecimento. Na época em que eu me emancipei aos 17 anos, não era essa a realidade. Era uma dificuldade muito grande. O pobre, via de regra, tinha uma dificuldade muito grande para alçar uma escola de ensino superior. Por quê? Porque as escolas de ensino superior geralmente eram escolas públicas e os filhos mais abastados, das famílias mais abastadas, era quem acabava ficando com essas vagas, porque se dedicava ao ensino para poder prestar vestibular e acabava ficando com essas vagas. Então, no meu caso, eu não enxergava muita perspectiva de crescimento profissional lá naquela localidade, ainda que amasse muito a terra da gente. E aí era um fluido natural sair do Nordeste e vir para o Sudeste, sobretudo para a cidade de São Paulo, para a grande São Paulo. Então, quando eu vim, na verdade, o intuito era de fazer dinheiro, era de ganhar dinheiro, era de melhorar de vida, era de ascensão social. Então, o que me trouxe foi a falta de perspectiva naquele momento, naquela localidade, e eu encontrei aí o Sudeste, sobretudo a cidade de São Paulo, como essa possibilidade de materializar esses desejos, que era essa ascensão social. Você veio sozinho para cá, Roberto?
Eu tinha alguns irmãos que moravam, 2 irmãos que já moravam aqui, e aí a gente veio, nós moramos numa comunidade, era interessante, era um lugar muito apertado, chegou a morar 8 jovens daquela localidade, num espaço um pouco maior que essa sala aqui. Caramba! Então, era muito difícil. Chegando e vendo aquele cenário, eu falei o seguinte, só vai dar para construir uma história diferente através do conhecimento. Não tenho vocação para ser jogador de futebol, não tenho vocação para ser um grande cantor, não tenho vocação para fazer malabares. O que me resta é fortalecer o capital intelectual, transformar isso em conhecimento, automaticamente em profissão e ir ao mercado e angariar recursos para poder me levar para outra situação. Então, aquele cenário de adversidade só tinha uma coisa, ou me contentar com aquilo, ou fazer a coisa transformar através do esforço, da fé e do conhecimento. Sabe que é muito interessante isso? Porque tem um dado do Sebrae que fala que 75% dos empreendedores de empreendedores de sucesso, vieram de contextos de dificuldade, contexto de sobrevivência, que a gente chama empreender por necessidade. Esse contexto, inclusive, na época da pandemia, cresceu bastante. Sim. Mas se vê que, às vezes, a escassez, a dificuldade, ela forja a liderança, incentiva o conhecimento, que às vezes vai por bem, vai por mal, né? E você construiu uma carreira de sucesso iniciando dessa forma e tão jovem. Eu me sinto muito realizado naquilo que eu faço. Eu me filio à tese de que, se você quer azeite, espreme lá a azeitona. Se você quer caldo de cana, espreme a cana. Se você quer suco da uva, espreme a uva. Se você quer um líder, espreme o jovem. E se você quer um grande empreendedor, deixa ele nos guetos da adversidade, que aí você geralmente vai gerar. Eu fui gerado na adversidade, fui forjado na adversidade. Aí eu tinha 2 caminhos. Cruzar o braço, e aí eu faço sempre citação a algumas músicas, tem uma música do Raul Seixas que dizia, abre aspas, que você não deve ficar na porta do apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Você tem a opção de fazer isso ou fazer as coisas acontecer. E eu entendia que a transformação vinha a partir do meu próprio esforço. Eu não podia esperar que alguém fizesse alguma coisa. Inclusive, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que ele fica indignado quando as pessoas, diante de um contexto caótico da sociedade, as pessoas falam, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, faça você alguma coisa. Não fique esperando que alguém faça alguma coisa. Sim. Então, eu entendi que eu tinha que arregaçar as mangas. Inclusive, tem um filme do Orlando Bloom, se você estiver enganado, você que gosta de assistir filmes, é uma boa sugestão, que é A Cruzada. A Cruzada tem, no começo do filme, uma frase que diz, que homem é o homem que não torna o mundo melhor. Nós, enquanto a nossa breve trajetória, antes que a eternidade chegue, nós temos o dever de transformar o mundo melhor no qual nós estamos inseridos. E de onde surgiu essa vocação pelo direito, esse desejo? Você, desde que você é do Nordeste, você já pintou isso na cabeça? Quer usar um terno e gravata ali? É muito boa essa pergunta, porque chegou até... Existe uma malvadeza no Brasil que é querer que aos 16, 17 anos, o cara já saiba o que ele quer para viver pelos próximos 70, 80 anos de vida. E aí coloca lá aqueles benditos testes vocacional, mas de repente aquela vocação não vai fluir naquele momento. Ela só flui no momento a posteriori. Sim. No meu caso, aos 16, 17, eu não sabia ainda. Eu descobri que eu queria a área do direito lá para os 23, 24 anos. Olha. E aí eu não tinha opção ainda, naquele momento, naquele cenário que eu vivia, de pagar a faculdade. Aí eu falei o seguinte, mas eu quero fazer aquilo. Aí eu construí um caminho indireto para chegar onde eu queria chegar. Que era, fui para a escola técnica, eu já trabalhava numa fábrica, fui para a escola técnica, porque com o curso técnico eu tinha a possibilidade de ganhar mais naquela fábrica. E aí eu fiz a escola técnica, ET Jorge Street, excelente escola em São Caetano. Através da ET Jorge Street, eu fui para um setor que pagava mais, um setor de eletroeletrônica. Naquele setor, o meu salário dobrou. Quando dobrou, eu falei, agora eu posso pagar a faculdade de Direito. Agora eu vou fazer a faculdade de Direito. E aí eu era um agente secreto. Por quê? Porque enquanto os demais colegas do setor de eletroeletrônica que estudavam engenharia eram fatecanos, estavam na FEI ou estavam nas outras faculdades de engenharia, eu era o único que fazia Direito. E aí eu fiquei 2 anos sem falar para ninguém que eu estava fazendo faculdade de Direito. O agente Por quê? Com o receio de que, se eventualmente fosse mandar alguém embora, eles não iam mandar o estudante de engenharia. Eles iam demitir quem? O estudante de Direito. Aí eu fiquei 2 anos quietinho. E ali, depois de 2 anos, eu falei que eu estava fazendo a faculdade de Direito, porque eu descobri que essa seria a minha vocação para a profissão, para a vida. Né? Mas só lá para os 25, 26, 24, 25 anos. Você vê que é a questão, que adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa.
né? Claro, existem fases na vida em que você tem que ter a decisão do que você realmente quer fazer. Mas até então, tem que ter um planejamento, tem que ter um plano. Não dá pra simplesmente dizer, não, eu quero fazer direito, vou largar tudo, não sei o quê. Não, vou fazer primeiro um pé de meia, vou construir um patrimônio, aí eu vou buscar fazer, no seu caso, né? Sorte daquele que tem ali um patrocínio, uma família que consiga dar esse amparo. Mas não é a realidade de muitos, né? Não, e também não era a minha realidade. Então ela falou o seguinte, eu vou fazer para ganhar um pouco mais, o pouco mais mantém a minha subsistência e sobra o dinheiro para pagar a faculdade. E essa estratégia deu muito certo. E é interessante que mesmo antes de terminar a faculdade, como eu gostava muito dessas duas praias do direito do trabalho e do direito previdenciário, mesmo antes de terminar a faculdade, eu já estava conseguindo captar clientes em parceria, logicamente, indicava esse cliente para um advogado já habilitado para tal e já fazia a parceria mesmo antes, no terceiro ano, quarto ano, eu já tinha cliente, eu já dividia honorários, que ainda não tinha a formação como advogado, mas eu direcionava esses clientes para alguém que a tinha. Sabe que é isso que eu explico, desculpa, esposa, só para não perder esse gancho, para pessoas que querem migrar de carreira. Porque por que a gente tem que fazer um planejamento financeiro para migrar de carreira? Sim. Ah, mas eu tô cansado do meu trabalho, eu não gosto do que eu faço. Assim, eu entendo, talvez você realmente não seja chamado para esse trabalho que você está exercendo hoje. Talvez Deus tenha um outro plano para você. Porém, naquilo que você está hoje, você precisa se programar para tomar esse passo. Então, o que você fez foi um planejamento perfeito, porque você estava trabalhando, gerando renda, começou uma atividade em paralelo. Para que essa atividade em paralelo fosse crescendo a renda e o faturamento, já fazendo parcerias. Exatamente. Né? Para aí sim você conseguir dar esse passo. E aí a recomendação aqui para quem empreende, existe o empreendedorismo, existe o intraempreendedorismo, que é você performar bem de tal forma do teu ambiente de trabalho que você pode ser convidado, por exemplo, a ser sócio do negócio. Tem muito isso, né? Eu estava na segunda-feira passada, nós tivemos um evento onde o momento do insight de empreendedorismo foi dado por um moço que tem 17 lojas da Outback. Ele está inaugurando agora a 17ª, que faz parte do nosso grupo. E ele estava falando exatamente essa questão de planejamento, da importância do planejamento para você fazer essa transição de uma forma tranquila. Para que você tenha ideia, quando você não tem ninguém que depende de você, é uma coisa. Quando você tem alguém que depende de você, você tem que pensar por você e o impacto que a tua decisão vai gerar na vida daqueles que dependem de você. Então, dobra a responsabilidade. E eu me filio à tese de que o segredo de vencer na vida é não pensar só em você, mas pensar em quem depende de você. E vou além, eu só acredito que Jesus Cristo venceu porque ele não pensava nele. Sim. Se ele tivesse pensado nele, ele não tinha subido na cruz. Não. Ele tinha descido da cruz. Então, eu acho que o segredo está não pensar somente em si, mas não abrir mão da visão. Eu me filio à tese de que você pode delegar tudo no empreendedorismo, em qualquer negócio, menos a visão. Porque no dia que você delegar a visão, a identidade do negócio sai de você. A visão foi Deus que te deu. Você perde, aquele negócio não tem mais a sua identidade. Então a gente fez uma transição de carreira com cautela. Foi adquirindo renda e fazendo ali, vivendo de uma forma muito módica. E eu falei o seguinte, agora se eu cessar essa fonte de renda, eu consigo me manter com esse custo que eu tenho hoje, com aquela reserva que eu fiz por no mínimo 24 meses. Na minha realidade, quando eu decidi agora eu corto aqui, não vou ficar mais aqui, eu já tinha construído essa reserva de 24 meses. De 24 meses, para mim já estava bem tranquilo para você se enveredar por um outro caminho. Nem todos têm esse privilégio de fazê-lo, mas eu fiz com essa cautela por quê? Porque eu tinha uma turminha que dependia de mim. Tinha uma turminha? Você já tinha molecada? Já tinha filhos. Na hora da transição de carreira, eu já tinha todos os meus filhos. Caramba. Então, Legal. foi há 17, 18 anos. Ousado, o Juninho né? tinha acabado. E outra coisa, todos eles dependendo completamente de mim. Não tinha nenhum. Toda a fonte de renda tinha que vir a partir da minha pessoa. Por isso que eu não podia dar os passos errados, porque o impacto ia para todo o trenzinho da alegria. Tá? Não dá para falhar. E aí você falou sobre delegar, né? Já falando um pouco de liderança, você escolheu uma área, a advocacia é uma área muito competitiva, de certa forma, cheia de egos, não vou generalizar, mas cheia de egos, onde muita gente acha que tem toda a razão. E como é que é liderar pessoas num ambiente como esse? Olha, o grande desafio da advocacia, primeiro você tem que tratar com ego. É muito bem lembrado o que você fala. Eu me lembro que quando eu me formei, só para você ter ideia, como eu procuro com os princípios que a gente observa na vida, né, os princípios milenares,
Eu trato muito bem essa questão do ego. Eu deixo ele bem quietinho ali, dentro de uma caixa e sufocado. Fica aí, garoto. Por quê? Logo que eu me formo, o cara falou o seguinte, um colega, um amigo que depois se tornou cliente, falou: Roberto, agora você tem que andar com um carrão extraordinário. Você é advogado, você tá com a OAB na mão, cara. Você tem que fazer isso. Você é doutor. Eu falei, cara, você tá certo, eu tenho que andar mesmo. Você vai fazer o seguinte, você vai na loja, você vai comprar o carrão e você me dá. Que aí eu ando com o carrão. Por enquanto, se você não fizer isso, eu vou de uma forma muito módica, no tempo certo, quando eu entender que é razoável, aí eu faço essa transição. Por quê? Porque nesse momento eu tenho que consolidar uma carreira, eu tenho que captar cliente, eu tenho que ser responsável com o que eu faço, e eu tenho que ser responsável, inclusive, com a minha gestão financeira. Se eu não tiver cuidado com isso, a coisa sai fora da curva. Respondendo a pergunta da Thaís sobre gestão, né, conduzir essa questão. Primeiro, Thaís, eu entendo que você tem que fazer a gestão do ego e entender que eu não posso me comparar com o cara que está na página 200. Tem alguns colegas profissionais que já estão na página 200. Eu estou ainda no prefácio, eu estou ainda ali no índice, na página 3, 4. Então, onde as pessoas se perdem? Ele quer ser o cara que está na página 200, mas ele ainda está na introdução, ele está ainda no momento da construção, ele já está no outro time. Então, a primeira coisa, fazer essa gestão e nunca se comparar. Quem mira, quem admira, mira. Mas quem compara, para. Você não pode se comparar com ninguém, porque... Repete essa aí, Roberto. Quem admira, mira. Quem se compara, para. Se você admira e você mira, você tem foco, você tá só admirando e você introspecta isso pra você. Agora, quem compara, para, porque ele vê o cara e ele não tá, e ele se perde, e ele começa a se frustrar, porque o cara já tá numa outra realidade que ele ainda não chegou, mas o cara já começou muito antes que ele. E às vezes não tem essa gestão do ego. Primeiro, gestão do ego. Segundo, entender exatamente a carreira que você está proposta. Por quê? O apóstolo ensinava muito bem isso. Ó, cada um corre a carreira que lhe está proposta. O que Deus tem para fulano é para fulano no mundo do empreendedorismo. O que Deus tem para Beltrano é para Beltrano. O que Deus tem para mim é para mim. E eu quero saber o que ele tem para mim. É fazer a gestão daquilo que eu entendo que Deus tem para minha vida. Então, alguns colegas me chamaram: você não quer atuar nessa área do direito? Eu falei, não quero. Porque não é isso que eu quero. Não é isso que eu idealizo. Não é isso que faz o meu sangue ferver. O que faz o meu sangue ferver são essas duas praias. Ah, mas tem muito competitivo. Aí eu pergunto para você, o que não é competitivo nos nossos dias? Eu acho que esse esforço reiterado, eu tenho uma máxima chamada, um acrônimo chamado TER. Tempo, energia e recurso. Onde você investir tempo, energia e recursos, há uma grande probabilidade de você se dar muito bem naquilo. Então eu fiz a gestão do ego, a gestão das minhas limitações, e aí eu comecei com um colega só, com parceiro. Hoje nós temos uma equipe de advogados, mas eu comecei com um único advogado, e nós fomos dando os passos, um degrau de cada vez, e sempre um passo menor do que aquilo que efetivamente poderíamos dar para que pudéssemos construir uma reserva. Sempre me preocupei com reserva financeira para a sustentabilidade do negócio. E aí a gente começou com um modelo de, no mínimo, 180 dias, e a gente até hoje, no mínimo, no escritório tem uma reserva para pagar todo o custo de 180 dias, caso não entre um centavo durante 180 dias no escritório. Um empreendedor tem previsão, né? Totalmente tem planejamento. E quando a gente fala de ego, é muito comum que quanto maior o conhecimento, maior o ego da pessoa. Ela fica tentando mostrar que ela tá certa o tempo todo. Então, liderar isso, porque você procura profissionais que tenham conhecimento, até porque essa é a sua linha. Você vai se diferenciar através do conhecimento. Você vai ter sucesso através do conhecimento. Então, eu imagino que todas os itens que você pontuou, administrar ego deve ser o mais difícil. Perguntaram pro Steve Martin qual era o segredo de se dar bem no show business. Ele falou, poxa, o segredo de se dar bem no show business com tanta gente concorrendo no mundo todo. Aí ele falou o seguinte, abre aspas, seja tão bom que você não possa ser ignorado. Então, se você for bom naquilo que você faz, se propôs a fazer, o que é bom? Tá bem consigo mesmo, fazer o que você gosta. O bom não é só entregar o bem que está ali em litígio. Primeiro, eu me identifico com essa questão. Segundo, se preocupar com o cliente, eu vou conseguir entregar. Segundo, desenvolver a técnica necessária. Terceiro, construir um relacionamento vem de relar. Ficar relando constantemente no cliente, mantendo um relacionamento contínuo, você vai ficar bom naquilo que você faz. E eu me filio à tese que existe um negócio chamado CAC no mundo dos negócios. Custo de aquisição de clientes. Sim. Então, o CAC mais barato é aquele onde o cliente está fidelizado e contente com você. É manutenção. Eu vou até fazer aqui um marketing por Sonda Supermercado. Sonda Supermercado, você entra cliente e vira fã. Você tem que ser mais ou menos essa pegada.
O cara tem que virar teu fã, ele tem que dormir. Quando ele pensar no profissional, naquela praia, ele precisa pensar em você. Isso significa dizer que você já encantou o coração do cara. Então, be so good. Seja tão bom que você não possa ser ignorado. Essa é a máxima que eu entendo. Então, eu prego isso no escritório. Você, é a melhor técnica? É o melhor atendimento? É a melhor relação construída na jornada do cliente? Então, essa é a nossa pegada. Me filiou a tese de que a equipe é a cara do líder, mas o escritório é a cara do dono. O escritório tem que ter a biografia, a cara, ele tem que estar escancarado a cara do seu dono no seu negócio. E a gente tenta fazer isso. E até o dia que eu estiver advogando, eu não abro mão da identidade, da minha identidade no meu escritório, ainda que um dos meus filhos, são 3, eu tenho dos meus 4 filhos, 2 advogados, um engenheiro e o outro agora está entrando na faculdade de engenharia de software. E eu não abro mão da minha identidade. Interessante que eles estão comigo, mas não é a identidade deles. Por quê? Porque a minha identidade é que tem que prevalecer no negócio. O Roberval citou 2 pontos que para mim são muito basilares também. O primeiro é a questão dos passos para o sucesso financeiro. Toda palestra que eu geralmente dou, eu compartilho esses passos. Que são muito claro para mim. Primeiro, tem que fechar o ralo, cara. Não adianta. Você tem que encontrar ali onde está saindo o dinheiro. Você tem que conhecer bem, né? Porque custo é igual a unha. Se você não corta, começa a te machucar. Então você tem que saber muito claramente para onde está saindo o dinheiro. O segundo é abrir torneira. Também não adianta você cortar todos os custos ali que são supérfluos ou desperdícios, mas se não abrir torneira não vai entrar nunca, né? Não vai ter vazão. Não flui. E o terceiro é que você falou, diminui o nível. Não adianta, você pode ter a maior receita do mundo. Se você continua com um nível muito alto, esse dinheiro vai escoar também. Então diminui o nível para a caixa d'água estar sempre cheia, fazer essa reserva. Eu vou falar aqui para você que nos assiste, o pessoal da Alancast aqui, da Alan Capital. É muito importante essa questão da gestão do dinheiro. É extremamente importante. E aí eu vou explicar por quê. No livro, O Milionário Mora ao Lado, é um livro muito bacana, são 2 autores americanos, e ele vai falar que existe 2 tipos de perfil de empreendedor. Tem aquele que tem alto padrão e baixa propriedade, e tem aquele que tem baixo padrão e alta propriedade. Então, o que acontece? Ele fala o seguinte, às vezes a pessoa está num alto padrão, mas baixo patrimônio. É isso que eles usam. E às vezes a pessoa tem um alto patrimônio e mantém um padrão bem módico. Qual é a vantagem disso? É porque aquele que tem um alto padrão e baixo patrimônio, se a fonte de receita seca, rapidamente ele entra em desespero. Com certeza. Vamos pegar o oposto. Aquele que tem um alto patrimônio e um baixo padrão, se a fonte de receita estancar, ele consegue manter aquele padrão por muito e muito, muito tempo. Então, me filiou muito à tese de ter um padrão um patrimônio mais substancial e manter um padrão mais módico, porque ele é muito mais sustentável. Tá? Até o livro também do Pai Rico, Pai Pobre fala disso. Fala muito disso. Eu gosto muito desse livro porque você começa lendo o livro, e você que não leu ainda, vai um spoiler aqui pra você, você vai lendo o livro achando que o pai rico é o rico. E quando você entende que aquele que parece que é pobre é o rico. Robert Kiyosaki faz essa transição muito boa. E quando a gente muito fala bem. de gestão, que a gente tá falando aqui, você falou da empresa, o marido falou da pessoa física. E a gente, na mentoria e no planejamento financeiro, a gente utiliza as mesmas técnicas para administrar tanto a nossa empresa quanto a nossa casa. Legal. E é exatamente dessa forma. O mesmo princípio, que serve, você viu que você tem a reserva. Você tem a reserva da empresa e você falou que no início você tinha a reserva pessoal. É Isso. exatamente o mesmo conceito que você leva. E ainda assim eu ficava olhando aquela reserva ali, e mesmo que ela me pagasse ali. Tentadora. E era uma tentação para você mexer. Falei, não, porque é o risco do prazer imediato. Sim. Eu sacio o prazer imediato e comprometo o futuro. Mas para isso tem que ter propósito. Quando você determina realmente o seu propósito, os objetivos, isso fica muito claro para você, muito transparente. O problema é que as pessoas não têm propósito. Então, todo recurso serve para os seus prazeres imediatos. Quando você realmente tem ali, olha, eu preciso desse recurso para quê? Para essa questão, para essa emergência ou para aquele fim,
você consegue ali, vamos assim, calar um pouco aquele momento de prazer Sim. para que você consiga aquele resultado do futuro, né? Perfeito. E tem uma coisa a mais, Thaís. Aqui falando, a Thaís faz gestão. Eu sou pessoa jurídica, o marido é pessoa Não, pessoa jurídica a tua atuação é como Mentoria de Mentoria para de gestão de empreendedores. Né? negócios. Isso. Então, o que eu prego bastante? O empreendedor, ele precisa disso. O tempo todo a gente está procurando mentoria. Uma das coisas que nós precisamos o tempo todo, mentoria. E outra coisa é a questão da gestão de recursos. Você precisa ter habilidade no que tange a gestão de recursos. Então, às vezes, você encontra pessoas ganhando muito dinheiro e, infelizmente, muito endividado. Mas como que justifica isso? Falta de gestão de recursos. Exatamente. Ou a empresa toda é complicada. Falta de gestão ali na administração. Então, são coisas... Eu ensino que isso é para a vida. Nas palestras que nós damos, a gente fala, além de como eu faço a palestra Fé Aplicada aos Negócios, eu falo que, além da espiritualidade, você precisa lidar com gente e você precisa lidar com dinheiro. Se você não souber lidar com gente e não souber lidar com dinheiro, você vai ter um grande problema para ser um empreendedor no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Mas isso em casa e no trabalho, por isso que eu ainda bato nessa tecla que os conceitos são os mesmos. A gente percebe, né, nas mentorias de pessoa física, como geralmente vem um dos cônjuges buscar a mentoria e precisa administrar os outros integrantes da família na gestão financeira. Sim. E a mesma coisa acontece nas empresas, os conceitos são similares. E uma coisa que a gente percebe também, tem um problema na pessoa jurídica quando o cliente vem para mim. Encontramos um problema na pessoa jurídica. Provavelmente ele tem um problema na pessoa física, porque é a mesma pessoa. O mesmo conhecimento e a mesma mentalidade para lidar com pessoas e dinheiro. É o mesmo mindset. E é aqui que a gente veio, porque quando o marido atende a pessoa física, tem um problema jurídico, vem pra cá, porque acontece. A pessoa chega com problema na física e aí você percebe que tem um problema na jurídica. Então a gente trabalha nessa parceria. Um acaba respingando no outro. Exato. Né? Um acaba... Nos complementamos. Sim, a proposta sim. justamente do escritório é essa, né? E, Roberval, falando aqui um pouco de propósito e trabalho, né? Você tem uma visão muito clara que a advocacia é um instrumento de justiça. Mas como é que concilia uma busca pelo resultado, pelo lucro, né? E servindo, fazendo bem? Tá. Como é que a gente concilia isso? Como é que se sustenta isso de maneira com propósito e de forma justa? Tá. É interessante, nós que praticamos a fé cristã, cada um tem os seus dogmas, tem as suas crenças. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm princípios que pautam os seus projetos de vida com base nos princípios bíblicos, né? Eu sempre costumo dizer que o reino dos céus é compatível com o lucro, tá? Tanto é verdade que a última parábola de Jesus Cristo, que é a parábola dos talentos, 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, você vai ver ali que o único que foi repreendido foi aquele que não buscou lucro. O único que foi repreendido foi aquele que não buscou melhores resultados. Multiplicar. Aquele que não quis multiplicar. Por quê? Porque o lucro, desde que produzido com honestidade, é divino. O lucro, desde que produzido com responsabilidade, com caráter, ele é divino. Então a gente vai sempre buscar o lucro, o melhor resultado, mas sem abrir mão dos princípios divinos. E é totalmente compatível você obter esses resultados excelentes sem abrir mão dos princípios que norteiam a tua vida, sobretudo, norteiam a tua fé. Então, respondendo aqui a pergunta, essa questão do propósito, viver um propósito e ao mesmo tempo ser competitivo, tá totalmente alinhado com os valores do reino, né? Mesmo porque eu prego muito um negocinho chamado meritocracia, onde muita gente não gosta. Quem não gosta de meritocracia é porque ele entende que se um se esforça e o outro cruza os braços, tanto quem se esforça como quem cruza os braços tem que ter o mesmo resultado. Tá errado. Você vai ver que os próprios princípios sagrados do reino, você vai ver que valoriza quem se esforça mais, quem entrega mais, quem se empenha mais. Então, na questão do lucro, do propósito, eu entendo que a meritocracia, ela é algo divino, desde que você não atropele ninguém. Então, dá para me viver o meu propósito, dá para me viver a minha fé, dá para me viver os meus valores e obter resultados razoáveis, entendeu? Sem que isso venha a entrar em conflito com aquilo que você acredita. Até porque quanto mais você transborda, quanto mais você prospera, mais você consegue abençoar, transbordar na vida das outras pessoas. Eu estava falando com uma cliente que eu estava atendendo agora na sessão,
E eu falo assim pra ela, olha, você gosta, tá satisfatório, tá gostando do rendimento da aplicação, tá gostando das mentorias e tudo mais? Ela, Rafa, tô gostando muito, você tá me dando mais visão, clareza. Eu falo assim, então nos recomenda. Fala do nosso trabalho. Eu falo assim, pô, que legal, Rafa, porque quanto mais meu trabalho expande, mais pessoas são Serão abençoadas, beneficiadas. né? E eu posso contratar mais pessoas, né? Eu vou poder também transbordar na vida de outras Sim. pessoas. Então a gente procura também aqui a cultura da excelência e de fato a meritocracia ela é presente no nosso trabalho justamente por quê? Porque Jesus espera de nós a excelência, Sim. não é nada menos do que isso. Se ele me confiou um talento, eu costumo dizer isso nas minhas palestras também, Roberval. A gente tem palestras muito parecidas, eu e o Roberval, né? Porque ele também gosta de falar de finanças. Na parábola dos talentos eu costumo falar, eu não sei se Deus vai me confiar 5 talentos. Talvez não. Talvez eu não seja o cara dos 2 talentos também. Talvez eu seja a pessoa a quem o Senhor Jesus confiou um talento. Então, só que eu não quero ser aquele cara medroso, covarde, Sim. que vai enterrar o talento. Né? E ali eu vou até minha profissão é liberada, porque ele fala, entrega pros banqueiros, né? Sim. Então ali eu tô. Minha profissão tá na Bíblia, veja só como é importante, né? Então, mas eu quero esse talento que o Senhor me deu, eu quero fazê-lo com excelência, para que eu possa chegar diante dele e ele ter orgulho de ter confiado a mim. O Mark Twain foi um ator e escritor, foi ator americano, foi comediante americano e foi escritor. Ele disse que existem 2 datas importantes na vida. Uma é quando você nasce e a outra é quando você descobre para Por quê? que você nasceu. Então, quando Deus cria o homem, o coloca no Éden, o Éden 1 e 2 não tem a influência do pecado. O Éden ele é contaminado no capítulo 3, né? O livro de Gênesis. Então, existe uma terra até Gênesis 1 e 2 e existe uma terra depois de Gênesis 3 em diante, porque que é onde entra o pecado. Mas mesmo, por que eu estou falando isso? Mesmo quando eu estava no Gênesis 1 e 2, o homem já tinha um dever divino de ser relevante na arte de cuidar do jardim. Sim. Então você tem que se esforçar ao máximo para ser relevante naquilo que você faz. Se você se esforçar ao máximo para ser relevante naquilo que você faz, os resultados, à medida que se impõem, virão naturalmente. Então o que você não pode é se contentar e entender que você pode ir além e deixar de ir até onde a gente entende que no teu propósito você poderia performar. E independente da função que você esteja, né? Sim. Tem gente que fala assim, não, mas eu só faço isso. Meu, do que você faz, entregue o seu melhor, sabe? O seu trabalho, eu bato muito nessa tecla também, que o seu trabalho, ele é um culto a Deus. Sim. Então, tudo que você faz, desde que você acorda de manhã, lá em casa a gente tem a nossa rotina, então a gente tem a personal que vamos treinar de manhã, e a Thaís treina primeiro do que eu, e ela, depois que ela treina, ela já vai pra escola, vai pra faculdade. Então, cabe a mim, por exemplo, de manhã, assim que eu levanto junto com ela, eu preparo o café da manhã da Thaís. É uma forma de eu adorar, servir a ela, adorando a Deus, porque eu sei que o tempo dela tomar banho, se arrumar, não sei o que, vai remir. Então, eu, gentilmente... Os maridos aí já pega a dica aqui, Pega tá? Já dica. pega a dica, Quem tá? faz café da manhã é o marido. Porque é uma forma de eu amar, de cuidar, Tá. né? E existe esse Amor é equilíbrio. prática. Com certeza. Né? Então, essa é a forma que a gente tem de cultuar Deus logo cedo, né, amor? É isso mesmo. Roberval, sobre a palestra Fé Aplicada aos Negócios. Muitos empresários cristãos, eles separam o domingo da segunda-feira. Tá. Muita gente acha assim, eu vou pra igreja no domingo, fazer o HB, que eu chamo, que é a hora bunda. Ficar lá, Sentado lá. ficar lá sentado, fala assim, check, cumpri, segunda-feira vai pro trabalho. Por que é tão difícil levar a fé para o ambiente de trabalho? É assim, eu entendo que nós precisamos estar conectados com o andar de cima, entendeu? Porque uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é prosperar. Então, ganhar dinheiro, às vezes de formas escusas ou não, a pessoa ganha. Prosperar, Deus tem que estar no meio do negócio, presidindo o negócio. Então, eu não quero só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro muito ou pouco, qualquer um ganha. Eu quero prosperidade. E a prosperidade envolve a espiritualidade, o compromisso com o próximo, servir, entender que Deus... Tem um versículo bíblico que diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Então, por isso que não dá. Quando eu falo em todos os nossos caminhos, um dos caminhos mais importantes nosso é a trajetória profissional. Por quê? Porque nós dedicamos 8, 9, 10, 11, 12 horas, às vezes, do nosso dia exatamente na atividade profissional. Isso é extremamente importante. Como que eu excluo Deus de algo extremamente importante? E o dinheiro, e tudo isso para quê? Para ganhar dinheiro.
Tudo isso para ganhar dinheiro. Então o dinheiro vai definir o quê? Vai definir a qualidade da minha comida, vai definir o local onde eu moro, vai definir o que eu visto, vai definir o carro que eu ando, vai definir o futuro da minha aposentadoria, vai definir o quanto eu posso somar na vida das pessoas, o quanto que eu posso abençoar pessoas. Isso é extremamente importante. Como que eu vou deixar Deus de fora de um negócio extremamente importante? Por isso que, para mim, a segunda-feira o culto continua. Uhum. Deus, e agora? Para onde que eu vou nesse cenário Esse aqui? é o correto. E aí, um dos pontos que você falou aí é falta manter a família unida. O dinheiro mantém a família unida. O marido pode falar melhor o quanto o dinheiro ele faz parte. Nossa, mas então quer dizer que tem gente interesseira? Não, isso mantém, porque a maior parte dos divórcios hoje envolve dinheiro. Isso. Tem uma estatística muito grande, que, salvo engano, é a segunda maior causa de divórcio no Brasil. As questões que envolvem finanças. E isso é uma grande verdade. Eu lido com direito. Por vezes, atendemos pessoas com problemas na área de família, ou para dar uma consultoria, ou para direcionar um advogado que o faz, e a gente vê que por trás daquilo ali tem o descompasso financeiro, tem sido um problema. Então, é muito importante, sobretudo na estrutura do lar. Porque às vezes a falta de provisão também. Olha, Deus ama o pobre, mas Deus nunca amou a pobreza. Deus não ama a pobreza. Tanto é verdade, se você pegar a sabedoria salomônica, você vai ver que um monte de punição para que prospere. Anda com o Senhor de Deus para que prospere. Para que prospere. Então, toda vez que você anda com Deus, há uma promessa de prosperidade. Tem um princípio ali para você levantar. E o oposto é verdadeiro. Existe muito distanciamento do espiritual, dessa rebeldia com Deus, que leva também para a escassez. Vamos dar um exemplo, vamos ver se é verdade. Eu gosto de tirar a prova dos 9. O moço jovem, lá na Bíblia tem um negócio chamado setor de achados e perdidos. Você sabe qual que é, né? Lucas capítulo 16, onde tem o filho perdido, a ovelha perdida e a dracma perdida. É o setor de achados e perdidos, tá? Lucas capítulo 15. Então, no setor de achados e perdidos, tinha um cara que estava muito bem, que era o filho tinha 2 filhos, um se distancia dos valores do reino, você vai ver que ele entra num declive muito grande. E quando a coisa alivia para ele? Quando ele volta para perto do centro da espiritualidade e da orientação divina, que é o que aquela parábola quer trazer. Então, esse distanciamento gera, de fato, escassez, quer seja material, quer seja emocional e, sobretudo, uma escassez espiritual. Agora, eu não posso, voltando à tua pergunta, respondendo a pergunta, não dá para dissociar o domingo da segunda-feira. Eu preciso que Deus presida os meus negócios. Aí você fala, poxa, mas alguém faz que sequer conhece a Deus. Então, ele pode ganhar dinheiro. Eu quero prosperidade. Para ter prosperidade, tem que ter espiritualidade. Tem que ter cheiro do céu. E eu não quero que o cheiro do céu se distancie dos meus dias aqui na Terra. Exatamente. Como advogado previdenciário, o Roberval, você costuma usar uma frase nas suas palestras que eu já ouvi sobre o que é INSS, né? Que isso não será suficiente. Né? É muito bom. E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, porque alguns usam o INSS como muleta do seu... Sim. Isso aqui vai... Você sempre receber esse INSS. Falei, olha, estatísticas aqui mostram que a Previdência, talvez, a não ser que aconteça alguma reforma muito específica, não se sustente. E, além disso, tem dados mais atuais ainda, que hoje só 1% da população que está aposentada se sustenta sozinha. A grande maioria depende de continuar trabalhando, dos filhos ou da caridade. Exatamente. Né? Você, como advogado previdenciário, como é que você vê, né, a questão da aposentadoria e como se preparar para o futuro? Tá, eu gosto muito dessa pergunta, porque realmente INSS, isso não será suficiente para ter uma vida tranquila, uma vida mais sem privações. É isso que eu falo. A questão não é ter um monte de coisa. O problema são as privações. Queria comer, mas não posso comer. Eu queria comprar essa roupa, mas não posso comprar. Eu queria um dia passar em tal lugar, mas eu não posso. Não posso. Essas privações, para mim, realmente é complicado. Então, eu, como advogado previdenciarista, eu sempre oriento os meus clientes. Além disso, buscar outras fontes de renda, entendeu? Para que, num determinado momento, quando ele realmente decidir cessar, não dependa só dos parcos recursos da Previdência. Por quê? Porque, ano após ano, os benefícios previdenciários vão encolhendo e vão ficando cada vez mais perto do valor de um salário mínimo. Entendeu? Por quê? Aí tem uma explicação técnica. Quando há o reajuste do salário mínimo, o percentual reajustado pelo governo federal é sempre maior do que o reajuste dos benefícios que não tem como base o salário mínimo. Então, quem ganha o salário mínimo vai ter um reajuste um pouquinho maior.
o INPC mais algum valor de aumento real. Quem ganha qualquer outro valor acima do salário mínimo só recebe o INPC. Significa dizer que ano após ano a aposentadoria vai ficando mais perto e o cliente chega, Roberval, eu me aposentei com 4, 5 salário mínimo e hoje só está 2. Exatamente, essa é a lógica. Porque o salário mínimo sempre tem um poder de aumento maior do que os benefícios com um valor superior ao salário mínimo. Então, o que eu falo sempre? Faça um planejamento previdenciário e vê se você não busca uma outra alternativa para criar mais alguma renda passiva, para que no momento que você decidir não mais trabalhar, esse valor, ok, bem-vindo, do INSS somado mais uma renda passiva, te dê uma certa tranquilidade e uma certa mobilidade aí para que você possa fazer alguma coisa nessa idade, nesse momento mais experiente da vida. Então, eu sempre oriento fazer um planejamento previdenciário. Eu sempre oriento fazer planejamento financeiro. Vamos fazer um planejamento financeiro. Como que eu posso criar uma renda passiva? Vai ser um aluguelzinho? Vai ser ali um dinheiro aplicado que possa produzir ali algum dividendo? Que estratégia você vai montar? Vai ser, hoje tem as hipóteses de um infoproduto que eu posso colocar na internet e de repente ele vai trazer algum dividendo? De repente eu posso produzir um conteúdo, um livro, alguma coisa que ele possa me dar? Então pense hipóteses que te, somado ao benefício previdenciário, possa somar um pouco de renda. Por quê? Porque senão vai ser, com todo respeito, condenado a viver com os parcos recursos do INSS. E se então, continuar vivendo, né? planejamento previdenciário e planejamento financeiro. Um grande receio que eu tenho quando eu olho o nível de endividamento do governo cada dia mais e o quanto que a arrecadação do INSS está diminuindo também a cada dia, a conta não está fechando. A conta não está fechando. Então, a tendência, claro, isso aqui é uma conversa mais especulativa e estatística, é que a gente não tenha recursos daqui 10 anos para o governo pagar o INSS. Né? Eu recentemente estou assistindo uma série da família Guinness no Netflix, tá, amor? E ali estava falando sobre as reformas. Isso a própria questão do INSS é algo muito recente. Sim. Né? A família Guinness foi a primeira família na Irlanda, né? E ali na série dá a entender que tinham fins políticos, mas há quem diga que não, eram fins realmente sociais. E você vê a alegria das pessoas que trabalhavam até morrer. E ali um senhorzinho ali trabalhando na cervejaria falou assim, nossa, você leu isso aqui? Eu vou poder ir para casa, eu vou continuar recebendo meu salário em casa. Chamam isso de aposentadoria. O que é isso, gente? Eu não sei o que é isso. E a alegria dele. Então, a aposentadoria, da forma como nós vemos, é algo recente, né? E mesmo sendo recente da forma como acreditamos também com o planejador financeiro que em algum momento se extinguirá. Sim. Olha, meu filho fez intercâmbio no Canadá, o mais jovem. Você pergunta, qual deles? Que são tantos? É, o mais jovem. Ficou um período Não no Canadá. Roberval, quase Abraão, que são 4. Ele ficou no Canadá. Aí nós participamos de algumas palestras antes de ele ficar um período lá no Canadá. Quando ele estava numa dessas palestras, o moço que estava mentoreando estava falando sobre o regime de previdência no Canadá. Então, no Canadá tem uma aposentadoria, mas é um valor tão ínfimo, tão ínfimo, tão ínfimo, que não é um incentivo a se aposentar para ganhar aquele valor. Então, o modelo mental do canadense é o seguinte: eu tenho que ter gestão financeira tão responsável, mas tão responsável, para construir algo para que, quando eu decidir parar, aquele esforço que eu fiz ao longo dos anos, ele possa produzir dividendos para esse período mais experiente da vida, que é para a idade, para a velhice. Então, eles não têm essa, olha, eu vou pegar minha aposentadoria. Não existe isso. O modelo mental é construa patrimônio, ter uma gestão financeira responsável, de tal modo que você vai produzindo esses dividendos. E vai chegar um momento, quando você decidir parar, esse esforço direcionado ao longo da vida possa te dar o subsídio necessário para, na idade mais madura, viver de uma forma mais tranquila. Dá para fazer um podcast só sobre esse assunto, né? Porque olha a mentalidade do canadense e troca pela mentalidade do brasileiro que já conta os dias, desde quando começa a trabalhar, começa a contar os dias, né? Para se aposentar. Aí fica tomando susto, porque antes era 30, depois era 30 e tantos, mudou a idade. Cada vez mais. E fica tomando susto, porque desde o início já começa a trabalhar já pensando, não, se começar a trabalhar com 15, 16, eu vou me aposentar com tanto, comecei a trabalhar com 20. Não é? Todo mundo conhece alguém que faz e vê que é mentalidade. É modelo mental. Mas realmente as pessoas veem o trabalho como um castigo, como um problema. E não vê como um trabalho como um culto, como gratidão a Deus. Max Weber escreveu um livro chamado, não sei se estava no radar, A Ética Protestante e o Espírito do Capital. É um livro do Max Weber, mais precisamente em 1776 foi escrito esse livro. E ainda hoje as universidades, faculdades de economia,
fala do Max Weber. Por quê? Porque existia um grupo de religiosos cristãos que via o trabalho como uma punição. Existia outro grupo de religiosos cristãos que enxergava o trabalho como uma bênção divina. Aqueles que enxergaram o trabalho como uma punição tiveram resultados pífios do ponto de vista financeiro. Aqueles que enxergavam o trabalho como uma bênção de Deus tiveram resultados excelentes e entendiam que, por ser uma bênção de Deus, eles teriam que performar cada vez melhor. Resultado que criaram nações bem diferentes por conta de uma mentalidade onde o trabalho era punição e outra mentalidade onde o trabalho era uma bênção de Deus. Você vê a cultura latina que tem essa visão, né? E a cultura anglo-saxã. Sim. Né? Os Estados Unidos, o Canadá, né? E a Europa, parte da Europa também, essa cultura de que o trabalho realmente, olha, né? O próprio João Calvino defendeu, foi a primeira pessoa que escreveu sobre o capitalismo, sobre o lucro, que o lucro sim é uma bênção. E nós temos que buscar ter resultados e resultados que sejam justos, que sejam, né, saudáveis no ponto de vista de uma economia de mercado adequada. E aí vamos falar um pouquinho do seu negócio em relação à tecnologia, que a gente estava conversando antes, você está fazendo algumas mudanças ali no seu negócio, mas vamos falar um pouquinho você falou que, né, quer expandir o seu escritório com tecnologia, mas muita gente teme a inteligência artificial. Né, que ela possa substituir as pessoas e tal. Será que ela só vai revelar quem nunca teve propósito? Olha, eu gosto disso porque só tem uma frase do Darwin que eu gosto. Como eu sou criacionista, Darwin era evolucionista. Como eu penso contrário ao evolucionismo e sou criacionista, mas tem uma frase do Darwin que era bacana. Que não são os fortes que sobrevivem, mas aqueles que se adaptam às mudanças. O mundo vive em constante transformação social. E agora nós temos uma transformação tecnológica muito bem. E aí o que eu faço? Eu me escondo dentro de um bunker e espero a morte chegar, ou eu entendo quais são as regras do jogo e entro nessa vibe. Então a advocacia também tem um monte de colegas advogados que estão fechando os escritórios, cessando as suas atividades, e eu estou pensando de forma diferente. Eu falei, puxa, está uma grande oportunidade para captar cliente não apenas no ABC, não apenas na Grande São Paulo, mas em todo o Brasil. E aí, o que eu estou tendo que fazer? Com o avanço da tecnologia, a possibilidade de atendimento telepresencial no Brasil e no mundo, e agora, com a IA, que ela produz peças mais rapidamente, o que eu tenho que fazer? Ou eu me escondo e fico no velho modelo de advocacia, ou eu entendo quais são as novas regras do jogo. E como eu entendo que eu consigo ser resiliente de tal modo que eu aprenda ali caminhando, tropeçando, mas eu consigo permanecer no mercado. Por quê? Competente. O que é competente? O que é incompetência? É aquele que não consegue competir. Eu entendo que eu consigo competir. Se eu desenvolver a habilidade técnica, o conhecimento jurídico que eu tenho, o que eu tenho que entender? Que tem uma transformação tecnológica que pode me beneficiar. E aí o que eu preciso fazer, ou o empreendedor precisa fazer? Buscar se aperfeiçoar, buscar esses treinamentos, essas competências e entender que essa é a nova regra do mercado. Então, o que nós estamos fazendo no escritório? Hoje eu atendi cliente do Paraná. Captei através das mídias sociais. Se essa é a nova regra do jogo, vamos jogar de uma forma honesta, respeitando os princípios do Código de Ética e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, comecei a captar cliente no Brasil todo com conteúdo educativo. Por quê? Porque o Estatuto permite que eu faça conteúdos educativos. E, ao mesmo tempo, ele não me proíbe de que esse conteúdo educativo que agregou valor à vida de alguém, eu possa atender esse cliente tranquilamente se me procurar. Você não pode fazer propaganda, publicidade. Exatamente, que aí é um canibalismo da profissão. Isso não pode. Mas o que eu estou entendendo? Esse avanço tecnológico para atender cliente em qualquer canto do Brasil, nós já estamos fazendo. Eu estava falando antes de começar o podcast que hoje os clientes trabalhistas, 70% não colocam mais o pé no escritório. O atendimento é feito com assinatura eletrônica via DocSign e o atendimento telepresencial, na maioria dos fóruns trabalhistas, já permite, inclusive, a audiência por videoconferência. Então, estamos ampliando, usando as ferramentas de marketing, estratégia, o comercial, para poder ampliar esse atendimento a nível Brasil. E a IA? A inteligência artificial, existem duas inteligências que estão na ordem do dia. É inteligência emocional, inteligência artificial. Inteligência emocional não é nada de novo. Jesus já ensinava isso lá no Sermão da Montanha. Então, alguns olham, inteligência emocional, esquece, cara. Jesus já falava disso. Salomão falava disso. Salomão falava disso, dizendo o seguinte,
que de tudo que se tem que guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Você guarda as suas emoções. Não cuidado com quem você abre. Então, fonte. Toda a fonte. Então, ele já ensinava inteligência emocional 1000 anos antes de Cristo. Então, inteligência emocional não é novo. Inteligência artificial é novo. E o que a gente está fazendo lá, Thaís? Ela pode produzir as peças mais rapidamente. Esse ano, eu trouxe uma pessoa para o grupo, 2 pessoas para a equipe, que era muito célere e que já está à frente da maior parte dos jovens advogados, geração Z, com inteligência artificial. E aí, qual era o meu compromisso? Eu trago, você produz rápido, que o meu comercial joga processo aqui dentro. E vamos ver o que vai dar. Então, eu adotei uma estratégia de comercial eficaz, respeitando os princípios da OAB, né? E coloquei essa pessoa com inteligência artificial. No mês de 30 de setembro, nós produzimos o dobro que produzimos no ano passado em matéria de peticionamento. Nós dobrando o número de petições em 30 de setembro de 2025 em relação aos 12 meses de 2024, graças ao uso da inteligência artificial. Então, acelera o processo. Acelera o processo. Aí você fala, poxa, então você vai confiar cegamente que os teus clientes sejam guiados por um robô? Não. Aí tem uma palavrinha mágica chamada double check. Então, o advogado experiente, já que a petição foi produzida muito rapidamente, ele vem e vai olhar rapidamente a fundamentação jurídica e vai olhar também ali a tese, como ela foi construída. Aqueles demais argumentos que um outro profissional poderia fazer, só que com um pouco mais de demora, a IA faz o double check, que eu também não posso ser irresponsável de acreditar apenas que o robô vai resolver o problema. Então, um humano com alta capacidade de discernimento jurídico faz a avaliação, mas isso ele faz com muita celeridade e eu ganho tempo no processo. Então, para mim, tem sido muito benquista a IA e eu filho a tese que a IA não veio para tirar emprego de advogado. O advogado ele tem que pegar a IA e potencializar e dar celeridade. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, né? Então, ele tem que ser rápido. Eu falo para ser devagar na hora do double check, com calma, com cautela e rápido no momento de produzir ali. E quanto mais petições, quanto mais peças, mais justiça você vai conseguir fazer. Exatamente. E a gente consegue agregar mais valor com mais celeridade à vida dos nossos clientes. Então, a gente usa a transformação tecnológica e, sobretudo, agora potencializada pela inteligência artificial no nosso negócio e a gente já respira naturalmente. É necessário conhecimento para utilizar a IA. Por isso que não existe essa substituição. Eu estou fazendo faculdade agora e claro que tem gente que faz trabalho com IA e entrega, né, tudo bagunçado, porque ela fala coisas que a pessoa depois não consegue apresentar o que a IA falou, ou às vezes vem com informação errada. Tem que ter esse double check. Mas por outro lado, por exemplo, o último seminário que a gente fez, 3 páginas de referência bibliográfica. A IA colocou em ordem alfabética e na BNT. Eu ia demorar horas para fazer aquilo. Você percebe o tempo que ia gastar? Então, essas tarefas, que é o que nós chamamos, as tarefas operacionais, operacionais, você vai ganhar muito tempo. E eu me filho a ideia, até algum tempo era dinheiro. Hoje não, tempo é vida. Dinheiro você ganha e perde, vida não. Então, quanto mais célebre você fizer para sobrar tempo para as coisas relevantes, você tem que usar. E acho que a IA veio numa boa hora. Ela demorou para chegar aqui. Você vê que enquanto uns choram, outros vendem lenço. É mais ou menos essa máxima. Roberval, você também, além de ser um empresário excelente, você é um pai muito zeloso. A gente vê o cuidado, o carinho que você tem com a família, né? Pai de 4 filhos. Como é que você ensina princípios de fé e prosperidade nesse mundo de aparência e velocidade que a gente vive? Como é que você compartilha com seus filhos? É um desafio instruir. A gente está falando de uma geração que já nasceu, eu costumo dizer, com chupeta eletrônica, né? Antigamente, a mamãe pegava o bebê e dava uma chupetinha para ele ficar quietinho, aquela chupeta lá, da Mimo, da Lilo, eu me lembro, e colocar, fica quietinho. Hoje não, dá o celular pro moleque. Então, com todo respeito, eu chamo de chupeta eletrônica. Então, o que acontece? Eu não abro mão de alguns princípios. Primeira coisa, eu sou a referência na minha casa. Então, ninguém fala mais alto do que eu, só eu. Então, primeiro eu digo, aqui tem um sacerdote. E as regras desse sacerdote estão alinhadas com o andar de cima. Então, a primeira coisa, eu trago os princípios do reino. E os princípios do reino têm correção, mas tem amor. Mas muito amor. Então, eu procuro instruir, olha, esse é o caminho, mas até quando fizer a correção, eu faço com amor. Agora,
Eu costumo dizer que eu sou bom e sou malvado. Por quê? Porque eu os experimento muito cedo na vida. Eu não espero chegar numa idade mais madura, não sei quantos anos. Eu chamo os caras muito cedo para o trabalho, para a responsabilidade, o dinheiro, para poder fazer a gestão do seu próprio dinheiro. Porque quando você gasta o que é dos outros, é uma coisa. Quando você gasta o que é seu, a tua forma de gastar é outra. Então, o que eu faço? né? Eu os ensinei todos a ganhar dinheiro a partir dos 16 anos. Entendeu? Alguns começou com 14 anos na época do Senai. Então, eu instruí ou ir para o camp, ou ir para essas escolas, para essa escola de estágios, para as plataformas de estágios, Senai, Senac, tem N plataformas, e eu os incentivei. Porém, respeitava. Se você não quiser agora, eu vou entender. Mas eu mostrava por que isso era importante. Então, todos eles foram por esse caminho. Então, o mais novo é professor de inglês aqui no Wizard. O outro é engenheiro brilhante, bem-sucedido, que é o único que é engenheiro, que hoje ele anda o Brasil. Tem época que está em Brasília, estava em Pelotas, agora está em Lavras, Minas Gerais, com 23 anos. A minha filha já também se emancipou, tem o seu próprio escritório, com 27. E o Lucas é o responsável pela equipe de advogados com 28. Então, todos eles, eu digo o seguinte, respeita os princípios. Nunca atropele princípio. Respeita outra coisa. Respeita hierarquia. Nunca atropele hierarquia. Mas eu não concordo, não tem problema. Conversa, expõe seu ponto de vista. Mas não conspire contra hierarquias. Eu sempre respeitei hierarquia na igreja, hierarquia na escola, hierarquia no trabalho, hierarquia onde quer que seja. Não atropele hierarquia. Por quê? Porque é um mandamento divino. Quando você atropela a hierarquia, você pratica a rebeldia. E o texto sagrado vai dizer que a rebeldia se compara a um pecado muito terrível, Sim. que é o pecado de feitiçaria, né? Tem uma vez uma palestra que eu fui com o Roberval e ele me falou sobre a questão da águia. Como você cria seus filhos como águia? É o princípio da... A águia tem uma forma... Muito boa. Ela aprende. O que ela faz? Ela pega o filhote e coloca no ninho, né? Já estamos quase terminando, né? Ela pega um filhote e coloca no ninho. Só que ela pega apenas a plumagem e deixa o ninho bem confortável. Mas embaixo da plumagem tem espinhos. À medida que o filhote vai ficando pesadinho, o espinho vai batendo nele. E aí o que eles querem? Querem pular fora do ninho. Por quê? Porque durante algum período era confortável. Só que agora não está ficando mais confortável, porque os espinhos já estão batendo. Então, eu tenho muito esse parâmetro. Na hora de ensinar, isso é para sair do ninho. Na hora de ensinar a voar, a águia também tem uma estratégia muito bacana. Ela coloca o filhote em cima das asas e sobe para as alturas do céu, acima das nuvens. E solta o filhote. E ele fica lá desesperado. Quando ela percebe que ele vai se esborrachar no chão, ela entra por baixo e levanta antes que ele sofra a colisão com o chão. E sobe de novo, e sai de baixo e solta, e ele fica desesperado. No quinto soltar, ele começa a voar. Então, eu faço mais ou menos isso. Então, eu solto os caras e vou monitorando a distância. Quando eu perceber que tem alguma coisa fora da curva, aí eu chego junto e dou aquele suporte. Então, mas eu os eu os convido a sair da zona de conforto. A assumir suas próprias responsabilidades. Os meus filhos, 3 filhos mais velhos, eles todos 3 já devem entrar nos seus apartamentos. O de 23, o de 27 e o de 28 anos. E aí eu fiz o seguinte, eu não vou dar um apartamento para ninguém, mas eu vou criar um incentivo. Eu peguei um apartamento e dividi com o Júnior também. O Júnior fez 18 anos, agora vai pegar a graninha dele. 25% para cada um. E aí você vai lá e compra o seu. Tá aqui a entrada. Agora é contigo. Eu não quero saber. O boleto tá no seu nome. Eu criei um gatilho para poder pegar. E agora vem juntamente com isso uma responsabilidade. Sim. Que ele tem. Poxa, mas eu vou abrir mão de 25% do apartamento? Ninguém quis abrir mão, ninguém quis. Não, eu não quero isso aqui. Aí eu dei 25% para outro. Para os 4, peguei o valor. E os 3 mais velhos já compraram o seu com esse start. E agora eles mesmos estão pagando o seu próprio apartamento. Era um Então, boleto, o nome deles, o que incentiva a continuar trabalhando, a se organizando financeiramente, exatamente, por aí porque vai. tem uma responsabilidade muito grande ali. E eu criei isso e está dando muito certo, porque estão pagando direitinho. Exatamente. Roberval, que conversa inspiradora. Muito boa, foi muito clara, porque é possível crescer, prosperar e ainda servir com propósito. Dividiu questões aí sobre gestão, sobre a sua história de vida, a criação de filhos, é inspirador. Sim. E se você pudesse ter uma frase aqui para resumir um pouco da sua vida, carreira, família, o que você poderia deixar de mensagem para os nossos ouvintes? A mensagem é: identifique o seu propósito. Viva a sua carreira. Identifique aquilo que o Criador tem para a sua vida. Quando você identifica e viva isso, nunca queira
ser o outro. Seja você mesmo, seja autêntico, viva aquilo que o Criador tem para a tua vida. Por quê? Eu gosto do Cortella, porque o Cortella tem uma frase muito bacana que diz: o que você leva da vida é a vida que você leva. Então, viva intensamente. Porque quando você vive o propósito, tem uma coisa interessante. Não tem dia bom. Todos os dias são bacanas, porque você está dentro do propósito. Quando você não vive o propósito, você não vê a hora de chegar sexta-feira. E quando chega o domingo, depois do Caldeirão do Rio, você fala, caramba, já vai começar a segunda-feira de novo. Quando você vive o propósito, todos os dias foram feitos para serem extraordinários. Não tem, vou esperar, não. Você tem que ser extraordinário todos os dias. Extraordinário como pai, extraordinário como marido ou como esposa, extraordinário como profissional, extraordinário como cristão, extraordinário como ser criado por Deus. Você tem que ser extraordinário em todas as áreas que diz respeito à tua existência aqui na Terra. Amém. Prosperar é ter. É tempo, energia e recurso naquilo que Deus te confiou. Obrigado, Roberval. Espero que cada um dos ouvintes saiam daqui encorajados para aplicar cada dia mais fé nos seus negócios, com planejamento, princípios e propósitos. Exato. Esse foi mais um episódio do Aloncast, Finanças com Propósito. Não esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar o vídeo, curtir o vídeo, comentar, tudo isso nas principais redes. E como é que o pessoal te acha, Roberval? Fã_Roberval. Fé aplicada aos negócios, _Roberval é o pessoal, que ali eu dou palestra, eu tenho as minhas mensagens e tal. E do Pedrosa Advogados, Pedrosa Advogados, .adv, que é o Instagram do escritório, tá? Legal. E também Pedrosa Advogado, que estamos no TikTok, Pedrosa Advogado também nos encontra lá no... Pedrosa com Z ou com S? Com S. Com S. Nos canais do YouTube, tá? Perfeito. E aí, curtiu, esposa? Muito. Legal, bom. obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.